Mas uma coisa que eu queria te falar, numa perspectiva do leigo, assim, total. Pô, digamos que um paciente vai pegar um corte desse podcast. A gente está falando muito do aspecto nutricional para o paciente, ele ter capacidade funcional até para ele ter mais qualidade de vida e aguentar mais o tranco do que ele vai percorrer ali nesse tratamento oncológico. Mas existe algum tipo de restrição alimentar em alguma etapa do tratamento? Determinada etapa, tal alimento não é recomendado. Não estou falando batata frita coxinha e Big melhor Mac. evitar, Guto. Coxinha melhor evitar. A coxinha da padaria real pode, filho. Eu libero, padaria real. Aí, tá vendo? O cara viajou o Brasil inteiro trabalhando. Com certeza ele conhece a coxinha da real, pô. Cara, legal essa pergunta. Eu acho que o que o paciente ele deveria tomar um pouco mais de cuidado durante o tratamento oncológico em quimioterapia, né, que é uma terapêutica que pode levar esse paciente a uma neutropenia, ele tem que tomar um pouco mais de cuidado com alimentos crus, né? Não que ele não possa comer, porque isso também é um mito. Às vezes o paciente ele entra em tratamento, ele para de comer salada, legumes crus ali que ele gostava muito. Japonês, desde que tenha uma boa higienização e você consiga entender esse preparo, como que funciona. Japonês, o peixe cru mesmo, né, é algo que em quimioterapia a gente evita, não que o paciente não possa, mas talvez com bastante parcimônia. E se você conhecer a procedência, conhecer o restaurante, enfim, talvez alguma coisa que dê para a gente liberar nesse sentido. Mas o que eu vejo muito na internet é o paciente parar de comer açúcar de qualquer maneira, porque tem esse mito de que o açúcar alimenta o tumor. E hoje a gente sabe que isso não existe, né? O tumor ele usa a glicose para todas as reações metabólicas. Boa parte dos tumores, na verdade, usam a glicose. E qualquer alimento que a gente ingerir de alguma forma, isso vai virar glicose. Obviamente que isso não deixa... A gente não pode liberar o paciente para ele comer açúcar à vontade, porque, né, vai depender aí de... Esse paciente ele vai ter pico glicêmico e a insulina sendo um fator de crescimento, enfim. Mas as pessoas acharem que a glicose está só no açúcar, né? Exato, só está no açúcar. Então, o que eu vejo, além do açúcar, lactose, glúten, né? E muitos pacientes sofrendo. Isso que me incomoda muito, assim. Então, ele ouviu num canal do YouTube ou ele ouviu um médico no Instagram falando que deveria parar de comer lactose, o paciente não tem intolerância à lactose, parar de comer glúten, o paciente não tem nenhuma sensibilidade ao trigo. E o paciente sofrendo, porque ele gostava daquilo, mas ele não pode comer porque aquilo vai alimentar o tumor dele. Isso eu acho muito cruel. Porque, cara, comida é uma parada longe de ser só caloria, proteína, nutriente. Comida é tipo a gente aqui, né, compartilhando alguma coisa que a gente está... Enfim, e em família, em festa, em qualquer... Tem isso, né? Então, e o paciente... também é socialização. Exato. Né? E o paciente, às vezes, ele fica numa prisão, cara. Isso que me incomoda. Agora, o paciente começou a fazer quimioterapia. É muito comum, depois de alguns ciclos, ele desenvolver intolerância à lactose. Se ele tiver um pouco mais de diarreia, tudo. Então, esse paciente ele pode ter uma intolerância à lactose com o tempo, com o tratamento. Aí, para esse paciente, a gente vai colocar um leite, derivados sem lactose e está tudo certo. Então, acho que é esse olhar, esse acompanhamento e essa individualização, né, para pensar se pode ou não pode determinado alimento. De maneira geral, se o paciente ele tem acompanhamento de um nutricionista que monta um plano bacana, uma boa relação de macro, micronutriente, cara, vai muito bem, assim, e tudo ele vai poder comer. Mesmo um doce de leite, uma sobremesa, se colocar aquilo num contexto ali de uma alimentação saudável, é super possível. Isso eu acho que deixa o paciente também mais tranquilo, né? Porque hoje a gente pensa assim, pô, um alimento esse alimento vai dar metástase, vai alimentar o meu tumor e ele vai crescer. A gente tem que entender a complexidade biológica de um tumor, né? Então, será que um alimento ele vai ter esse poder todo, né, de causar isso? Muito provavelmente não. Desde que você tenha uma alimentação durante o tratamento equilibrada e com um plano nutricional legal. Então, quando a gente ensina para o paciente isso, de que está tudo bem ele inserir alguns alimentos, de que isso não vai causar nenhum mal, desde que ele tenha uma alimentação saudável, a maior parte das vezes, de que está tudo certo. Eu acho que é isso, né? O paciente ele recebe o diagnóstico,
é pesado, é preocupação com tratamento, se a quimioterapia vai dar certo ou não, se o tumor dele vai reduzir com a quimioterapia. Cara, eu acho que já é tanta coisa para processar, que aí você pega e coloca mais um cara ali falando que não pode comer tal coisa, porque senão vai alimentar o seu tumor. Fala, pô, não é tão simples assim, né? Não é algo que a gente consegue controlar tanto assim. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.